Shalom, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Como prometido, darei início aí a um estudo, como já antes havia feito no YouTube, né, na lousa, e também um pouquinho no Kuai, tá? Aqui nós temos o hebraico proto-cananita ou cananeu, que deu origem ao hebraico clássico, bíblico, tá? Então, aqui nós temos a letra Yud, em proto-cananita ou cananeu. Significa mão, ajuda, auxílio, socorro, levantar, apoio, ok? Trabalho. Temos aqui também a letra Rei, que significa adorador, adoração, gratidão, exaltação, louvor, ok? A letra, antigamente a pronúncia, né, era Uau, né, que se tornou o Vav de hoje, que é o prego, pregar, ok? E novamente a letra Rei, que significa adoração, adorador, reverência, né, exaltação, etc, etc. Tudo que tenha este sentido. E aqui nós temos a sua equivalência no hebraico bíblico, né? Tá vendo? Yod, Rei, Vav, Rei, ok? Bom, naquele tempo havia-se aí a pronúncia, e essa pronúncia ela foi conservada no hebraico bíblico ou clássico. Então, do hebraico proto-cananita, que deu origem ao hebraico bíblico, não houve nenhuma alteração fonética. Na época do Messias, já não se usava este hebraico aqui. Em alguns casos, ainda a gente encontrava, mas já era utilizado o hebraico bíblico, ok? Aqui nós temos novamente Yod, Rei, Vav, Rei e Yod, Rei, Vav, Yod, Rei, Vav, Rei, no hebraico bíblico. A sua equivalência universal, né? O Yod ou Yud adotou o som de I ou Y, o Rei o som de H, mas o som do H como em Hollywood, Hawaii, som de 2 R's, equivalência na língua portuguesa foneticamente falando. Aqui a letra Vav, que no tetragrama assume o som antigo de UOL, né? De U e não de V, tá? Isso é uma latinização. E aqui novamente a letra Rei, que equivale ao som de 2 R's na língua portuguesa ou H americano, como em Hollywood, né? Hawaii, ok? Em hebraico se escreve da direita para a esquerda, lembrando que é uma língua semítica. O que seria o YHWH na escrita em português da esquerda para a direita. Aqui nós temos proto-cananita e a transliteração universal. Tá certo? Vamos lá. Aqui nós já temos escrito no hebraico clássico ou bíblico com sinais massoréticos. Por quê? O hebraico ele é uma língua consonantal. A vocalização só surge na pronúncia. Daí então foram criados os sinais massoréticos para conservar o fonema. Então desde o proto-cananita ou cananeu até o hebraico bíblico, utilizado na leitura da Torá, do Talmud, do Zohar, até os dias de hoje, pelos rabinos, a pronúncia é a mesma desde o proto-cananita. Não houve nenhuma alteração
fonética. Diferente do hebraico corriqueiro falado hoje em Israel, aonde houve a paganização da língua sagrada. Como assim, irmão? A paganização da língua sagrada. Algumas letras, como a letra rei, por exemplo, ficaram mudas. Mudas. E eu já vou mostrar o problema que isso causa. Mas até os dias de hoje, na sinagoga, se mantém o hebraico, como que eu posso dizer, falado como desde a antiguidade, que é o hebraico bíblico, né? Então quero que vocês entendam isso. A maneira como se fala o hebraico na leitura da Torá numa sinagoga, ou do Taná, do Talmud, do Zohar, é diferente de como se fala hoje o hebraico em Israel, tá? Porque houve a paganização do idioma que é corriqueiro, né? Ou o idioma corriqueiro, ele sofreu paganização, influência das línguas europeias, ok? O que eu estarei falando, os tipos de hebraico aí, eu estarei falando no próximo estudo. Mas aqui eu trouxe para vocês, já com os sinais massoréticos, com a sua equivalência fonética na pronúncia, conforme os sinais massoréticos aí, tá certo? Então, da direita para a esquerda, leríamos ou lemos na Torá, no hebraico bíblico, ou o que é usado pelos rabinos, né? Yahuwah. É lógico que o tetragrama não é pronunciado. Em substituição, falamos Hashem, para não usar, né, o tetragrama em vão, ou a forma como o Senhor é conhecido. Lembrando, o tetragrama nunca foi o nome do Eterno. Quem pensa que o tetragrama é o nome do Eterno está totalmente equivocado. Também falaremos sobre isso nos próximos estudos, ok? Mas a pronúncia é Yahuwah, nunca Ial. E eu vou te explicar o porquê. Você já deve conhecer aí as chamadas testemunhas de Ial, né? Que eles comem a letra rei na pronúncia, né? Que seria o Hzinho aqui, eles comem. Por quê? Porque eles acham que a pronúncia do hebraico sefardita, que é aquele hebraico ali que tem origem em Portugal, Espanha, né? É a mesma pronúncia do hebraico falado em Israel. Porque eles aprenderam isso com um cara que tem pregado na América Central e América do Sul, ensinando, né, segundo o hebraico sefardita, que a pronúncia do tetragrama é como eles pronunciam, Ial. Só que aí já é influência da latinização. Por quê? Aonde o H é mudo. Só que em hebraico, principalmente o bíblico, né? No caso aqui o bíblico, a letra rei tem som equivalente a 2 R's. Então a pronúncia seria Yahu. Em alguns casos, Yahué, né? Yahué no final. Tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui é pré-exílio, sem a influência do aramaico. Com a influência do aramaico, ficou Yehoah. Então, Yahu é o que eles, ou Yahué, é o que eles depois transformaram em Javé. Yehoah é o que eles transformaram depois em Jeová. Tá? Então, a pronúncia do tetragrama pré-exílio, Yahu ou Yahué, pós-exílio, Yehoah, com influência do aramaico.
Beleza? Então, na época do Messias, eles pronunciavam Yahuwah. Não deixaram que houvesse a influência do aramaico no tetragrama. As testemunhas de Ial, né, que seguem essa linha ignorante do hebraico corrompido, paganizado, que eles pensam ser o hebraico arcaico, mas, bom, enfim, depois eu vou explicar mais sobre isso também. Esses indivíduos, eles pensam que todo nome pré-exílio, no começo, quando começam com a letra Yud, ou Yod, né, dependendo aí da pronúncia, a leitura é Yah. Por exemplo, Isaías, eles falam que é Yashayal. Jeremias, né, porque a pronúncia correta de Isaías em hebraico é Yeshayahu. Né? Hoje é Ishayal, com a paganização do hebraico. Mas na hora de se ler o Taná, né, no livro dos Navim, dos profetas, a pronúncia continua ainda Yeshayahu. Jeremias e Ermiyahu, e eles atribuem para Yarmial. Olha que loucura! Então eles acreditam, não sei de onde eles tiraram isso, que toda a pronúncia inicial com Yud tenha esse som de Ya, 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 Ya. Só que eles se esquecem que pode ser Ió, Iu, I, Ie, Ia. Vocês entenderam? Então eles acabam pecando nisso e enganam um bocado de gente, tá? Enganam um bocado de gente. Para vocês entenderem, existe aí o hebraico sefardita, iemita, tem o askenazi, que eles falam o Yiddish. Então, cada um desses tipos de hebraico, né, sofreram modificação porque eles foram a junção da língua hebraica com a língua falada dos lugares que eles migraram. Por exemplo, o sefardita, Espanha e Portugal, teve influência ali da gramática da língua espanhola e portuguesa, lá foi latinizado, digamos assim. Tem também o Ashkenazi, que é o Yiddish, que teve influência ali das línguas alemãs, né, daquela região. Enfim, cada um desses tipos de hebraico, que também são falados hoje em Israel corriqueiramente, né, compuseram a língua hebraica de hoje, que foi paganizada, porque sofreu influência das línguas europeias, tá? Mas o hebraico bíblico, sua pronúncia se mantém a mesma desde o proto-cananeu. Não houve alteração fonética alguma. Então a pronúncia do tetragrama, que não deve ser utilizada de maneira errada, é Yahu ou Yahué, tá? Pré-exílio, antes da influência do aramaico pela Babilônia. Pós-exílio, Yehoah, tá? Só para vocês entenderem, beleza? No próximo vídeo eu explicarei com maiores detalhes alguns pontos que são cruciais para que vocês entendam a pronúncia do tetragrama. Também falarei sobre a pronúncia do nome do Mashiach, que como Yeshua já existia pré-exílio. Olha que interessante, pré-exílio. E eles querem atribuir, dizendo serem aí dominadores do hebraico arcaico, eles querem mudar a pronúncia do nome do Messias. Lembrando que a pronúncia do nome do Messias
já é um outro tipo de hebraico. Na época dele já tinha um outro hebraico, então a pronúncia foi conservada porque já existia a pronúncia como era no outro hebraico, já no hebraico clássico, no hebraico bíblico lá de trás, beleza? Mas estaremos falando sobre isso numa outra oportunidade. Eu espero que eu tenha ajudado vocês trazendo esta informação. Shalom, meus amados.